Olá pessoal, bom dia! Hoje nós vamos falar um pouco sobre conceitos ligados ao átomo. Por isso hoje, inclusive, eu estou até usando uma camisa aqui, só para vocês verem. Ó. A minha camisa hoje é sobre a vida é um processo químico. Olha que está aqui no centro da camiseta, o átomo de acordo com o modelo de Rutherford, o terceiro modelo. Então aqui vocês têm esse modelo, né, muito bonito do átomo. A gente vai falar um pouco sobre estas partes que formam o átomo, e a gente já vai começar agora a lançar pré-requisitos para a gente entender o quarto e o quinto modelo. Então a gente dá uma paradinha nesses conceitos ligados, né, ao estudo dos modelos, necessariamente falando, para a gente passar um pouco de conceitos. Então a gente vai trabalhar com bastante conceitos agora de atomística. Então é muito importante essa aula de hoje, porque ela é como se fosse uma ferramenta que a gente está utilizando para utilizar esses conceitos em determinados assuntos que nós veremos ainda à frente. Então, assistam essa aula com muita atenção, muito cuidado, e não deixem de fazer as atividades, tá? Porque elas vão te garantir que vocês formem esses pré-requisitos aí. Muitos deles vocês já conhecem do 9º ano, então praticamente a gente só vai rever alguns desses conceitos aí. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu observo aqui é que todos estes fenômenos ligados ao terceiro modelo atômico, todos eles foram embasados em fenômenos radioativos, né? Então a gente viu que lá os experimentos de Rutherford, que comprovou, que idealizou o seu terceiro modelo atômico, foram todos baseados na emissão de raios alfa, naquela lâmina de ouro, né? Então, hoje a gente sabe que aqueles fenômenos eram oriundos do núcleo de um átomo. Então vamos entender o que se tem nesse núcleo deste átomo, né? O que são esses fenômenos nucleares, por assim dizer. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente precisa de entender é que átomo é uma partícula fundamental da matéria. Não é isso? Ela é formada por três partes fundamentais, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então aqui eu tenho um desenho. Esse desenho aqui está representando, né, este modelo esquemático, é um esquema, é um modelo que representaria o modelo de Rutherford. Então aqui a gente tem, ó, no centro eu tenho o núcleo, lembrando que esses com cargas positivas no centro são chamados de prótons. Esses amarelos que não têm cargas elétricas são chamados de nêutrons. E os nêutrons mais os prótons estão no núcleo do átomo, ok? E ao redor deste núcleo, orbitando aqui nas eletrosferas, eu tenho os de partícula negativa, que são os elétrons, tá? Então isso daí é só a parte fundamental de um átomo. É importante que vocês lembrem dessas três partes aí. Muito bem, então o núcleo, pessoal, tem essas características. Ele é muito pequeno, ele é extremamente pequeno em relação ao tamanho do átomo, né? Só que toda a massa, praticamente toda a massa deste átomo está neste núcleo. Então, mesmo o núcleo sendo de um volume muito pequeno em relação ao átomo, a sua massa ela é muito potente. Então, praticamente, quando eu quero pesar um átomo, eu tenho que pesar o seu núcleo, ok? Por quê? Porque é no núcleo que estão as maiores partes de um átomo. Lá eu tenho os de carga positiva, que são chamados de prótons, e as partículas sem carga elétrica, os nêutrons, ou nêutrons, certo? Então aqui eu tenho o meu núcleo, ok? Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é um próton. O próton é uma partícula de carga positiva, cerca de 1836 vezes maior do que uma partícula de elétron. Então é uma partícula gigante em comparação com o teu elétron, ok? O nêutron, ele tem uma massa praticamente igual à massa do próton. Ela é um pouquinho maior do que um próton, um pouquinho maior do que o próton. Mas a gente considera em tamanhos relativos como iguais. Então, 1 para 1, em termos de tamanhos comparativos, tá? E não tem carga elétrica. E o elétron é uma partícula negativamente que se encontra ao redor desse núcleo. Um elétron, então, ele é 1836 vezes menor do que um próton. É como se eu pegasse um próton e dividisse esse próton em 1836 pedacinhos.
um desses pedaços seria o meu elétron, ok? Então, olha só. Então, aqui eu tenho essas características. O próton, massa relativa a 1, a mesma massa relativa ao nêutron. É para comparar em termos de escalas. Meu elétron, ele é 1836 vezes menor do que essa escala 1. E aqui são as cargas elétricas. Então, o próton é positivo, o elétron é negativo, então, um menos, e o meu nêutron não tem cargas elétricas, ok? Então, olha só, o primeiro conceito que a gente vai ter que trabalhar aqui, pessoal, e esses conceitos vão acompanhá-los aí durante todo o nosso estudo da química até o finalzinho do terceiro ano, tá? Que é o número atômico. O que significa um número atômico? Primeiro, a gente vai simbolizar esse número atômico com a letra Z, Z maiúsculo, ok? Este é o número de prótons de um átomo. Então, se eu precisar de contar quantos prótons que eu tenho ali, eu estou contando um número atômico. Ok? Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Eu tenho este átomo, aqui está o teu núcleo. Se vocês analisarem as bolinhas vermelhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 prótons. Então, o número atômico desse elemento químico é 6. O número atômico dele é 6, porque ele tem 6 prótons. Então, na ordem da tabela periódica, ele vai ocupar a posição de número 6. Por quê? Porque os elementos eles são colocados na tabela periódica em ordem crescente de número atômico, do número 1 até o número 118, que é o último elemento da tabela periódica, ok? Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho ainda outros detalhes. Eu tenho aqui as bolinhas azuis, que estão ao redor desse átomo, e as bolinhas amarelas. Se esse elemento químico, se esse átomo não perdeu e nem ganhou elétrons, a gente fala que a quantidade de bolinhas vermelhas, prótons, é igual à quantidade de bolinhas azuis, elétrons. Então, prótons e elétrons, num átomo neutro, que não perdeu e nem ganhou elétron, tem que ser igual, tá? Muito bem. Então, este daí é o número atômico. O número atômico é a identidade de um elemento químico. Perfeito? Então, aqui eu estou mostrando nessa figurinha, né, que o número atômico ele é sempre destacado, depende muito do layout da tabela periódica. Então, todas as vezes que vocês pegarem uma tabela periódica, vocês têm que analisar a legenda, aonde é que está sendo discriminado este número atômico. Porque tem outros valores também que, às vezes, o aluno, né, se confunde. Nesse caso aqui, ó, esse número 20,1797, é um outro dado que a gente vai ver depois, tá? Mais para frente. Ok? Segundo item, número de massa. Número de massa é simbolizado pela letra A maiúsculo. O que é o número de massa? O número de massa é o número que corresponde à soma de próton mais nêutron. Então, todas as vezes que eu tiver a soma de um próton mais nêutron, um próton mais um nêutron, eu vou ter o número de massa, que é simbolizado pela letra A, ok? Então, se vocês observarem aqui, eu tenho no centro deste átomo, eu tenho 6 bolinhas vermelhas e 6 bolinhas amarelas. Somando aqui, ó, 6 prótons e 6 nêutrons, eu tenho uma massa 12, ok? Na simbologia universal da IUPAC, que regulamenta, né, as normas dentro da química, eles colocam uma maneira simbológica para você entender em exercício. Então, se eu colocasse assim para vocês, ó, elemento X, aqui no caso meu é o carbono, a massa dele é a massa 12, geralmente a gente coloca aqui desse lado, e o meu Z representa o número de prótons, ou número atômico. Então, esta simbologia aqui, eu tenho condições de descobrir quantos prótons ele tem, quantos nêutrons ele tem, qual o seu número de massa. Então, através dessas expressões matemáticas, que são muito fáceis e a gente trabalha essas expressões desde o 9º ano, né, a gente tem condições de encontrar. Qual é a expressão? Massa é o número atômico mais nêutrons. Ou também, massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, se eu somar, mais uma vez falando aqui, pessoal, os prótons mais os nêutrons do meu núcleo, eu tenho o meu número de massa. Tá certo? Beleza? Vamos lá para frente, então.
Eu quero agora mostrar para vocês uma diferença entre elemento químico e átomo, tá? Porque Dalton, na sua primeira lei, ele disse que todos os átomos de um elemento químico são idênticos. Ele disse isso no seu postulado, mas isso não é verdade. Por quê? Porque eu tenho os elementos químicos com vários átomos. Então, por exemplo, eu tenho aqui o elemento químico, hidrogênio, só que eu tenho 3 tipos de hidrogênios diferentes. Eu tenho aqui o hidrogênio 1, o hidrogênio 2 e o hidrogênio 3. Olha os nomes aqui curiosos, ó. Prótio, deutério e trítio. Então, esta quantidade de átomos de hidrogênios diferentes é por causa de nêutrons que eles têm a mais. Olha só esse desenho aqui, inclusive esse desenho eu tirei do livro de vocês. Eu tenho aqui ó, o prótio, ele tem apenas um próton e um elétron ao seu redor. Olha que a quantidade de prótons e elétrons é sempre a mesma. Ó. Só que no deutério eu tenho um nêutron a mais. Então eu tenho massa 2. E no meu trítio eu tenho 2 nêutrons e um próton. Então esses 2 nêutrons a mais no meu trítio deixa esse elemento de hidrogênio um elemento de hidrogênio pesado. É um hidrogênio radioativo. Ele é muito raro no planeta Terra. Nós temos poucas quantidades de trítio, né? E essa pequena quantidade de trítio representa-se uma fração bem ínfima. Quase que 99% de hidrogênio do nosso planeta é o hidrogênio prótio, que eu chamo de hidrogênio 1, tá? Que é o mais abundante. Então, esses elementos aí, quando eu tenho estes 3 átomos do mesmo elemento químico, eu chamo esses 3 de isótopos, ok? Então, nós vimos que os isótopos são átomos do mesmo elemento químico. Eles possuem o mesmo número de próton, né? Ó, eu tenho aqui, todos eles eu tenho um próton, um próton, um próton. Se tem um próton, eles são do mesmo elemento químico. O elemento químico é o hidrogênio, ok? Beleza? Nós vamos falar mais de elementos químicos isótopos, a importância desses elementos químicos isótopos para o nosso estudo da química. Ok, pessoal? Então, só para a gente fechar aqui, ó, tem um exemplo de um exercício que eu pedi para vocês fazerem, sobre o metal lítio. Se vocês observarem, o lítio está até boiando aqui numa solução de querosene. Tá? Ele é mais flutuante no querosene. Eu não posso colocar o lítio em água, porque a reação química entre lítio e água é altamente explosiva. Então eu consigo deixar esse lítio neutralizado numa solução de querosene. Eu tenho que deixar isso em vidro fechado. Então, aqui eu tenho essa simbologia universal. Lembra que A é a massa, Z é o número atômico, ok? E aqui está o símbolo do lítio. Eu quero que vocês façam depois, para mim, vocês podem fazer até, né, dar uma parada, uma pausa aí no vídeo e tirar para mim esses dados. Eu quero o Z, o A, o N, que é o número de nêutrons, o P, que é o próton, e o E de elétron. Então, quando vocês tirarem estes dados aí, eu falo que eu estou tirando a identidade desse elemento lítio, ok? E outra perguntinha, será por que esse lítio está flutuando no querosene? Lembra de densidade? Quando duas substâncias estão juntas, elas não são miscíveis, e uma fica na parte de cima, por que será que ela fica na parte de cima? Tem a ver com o quê? Com densidade, né? Esse exercício aí vocês farão para mim mais para frente, beleza? Bom, então a gente chegou aí nessa primeira parte, que é uma parte introdutória de número atômico, número de massa e isótopos. Beleza, pessoal? Até mais!